Eu sou Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, falando o que não devemos fazer em uma reparação quando se trata da substituição de uma bomba de combustível. Você, mecânico aprendiz, que deseja se tornar um especialista em diagnóstico e reparação 10 vezes mais rápido, fique atento, porque nesse conteúdo ou nessa aula tem por objetivo de te alertar para os erros que você não deve cometer em uma reparação quando for substituir uma bomba de combustível. Lembrando que toda segunda-feira às 18 horas estou liberando conteúdos inovadores, conteúdos com explicações jamais vistas por aí. E se você quer ficar por dentro desses conteúdos, é muito simples. Faça agora a sua inscrição no meu portal pedropereira.com.br, porque, fica atento, hein? Olha só, porque as pessoas que estão se interagindo lá no Telegram e nas redes sociais estão gostando bastante. Então é muito simples. Você se inscreve nas minhas redes sociais, você pode entrar para o grupo do Telegram. Lembrando que o grupo do Telegram é muito simples, né? A gente manda o link, se a pessoa por algum motivo não tem o Telegram instalado no celular, é só instalar, porque o Telegram ele permite a gente colocar mais membros, né? Uma quantidade maior de membros. O WhatsApp ele limita, né? Porém o funcionamento é o mesmo. E o link para você fazer a sua inscrição nas minhas redes sociais e no meu portal está aqui na descrição do vídeo. É importante que a gente faça as nossas interações lá. E você sabe, olha só, você sabe qual é a forma correta de diagnosticar uma bomba de combustível? Olha só. Ah, Pedro, uma bomba de combustível é muito simples. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer de imediato é conhecer o sistema. Eu preciso conhecer como funciona uma bomba de combustível. Ah, Pedro, mas uma bomba de combustível é muito simples. É mesmo? É mesmo? Então, se é muito simples, não tem por que a pessoa apanhar com o diagnóstico e eu vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. A bomba de combustível, na verdade, olha só, a bomba de combustível é um motor de corrente contínua que movimenta uma hélice para pressurizar, a linha de combustível. Então vamos lá, eu tenho aqui na minha mão que um motor elétrico que é de corrente contínua. Esse motor ele pode conter ou não escovas, eu tenho um induzido e na ponta dele eu tenho uma hélice. O que essa hélice faz? Ela aspira o combustível e pressuriza o combustível através da minha saída para manter a linha de combustível cheia, né, pressurizada. Por quê? Os bicos injetores, só eles funcionando não é o suficiente. Eu preciso do quê? Lá são eletroválvulas. Então eu preciso que essa bomba tenha uma pressão para quê? Não só para levar o combustível, olha só a resistência que o combustível enfrenta. O combustível, olha só, hein? Estamos falando de resistência, mas não é elétrica, né? Vamos falar que a resistência ao líquido. O que acontece? O combustível, quando ele sai da bomba, ele precisa percorrer a tubulação, passar pelo filtro de combustível, subir, né? Porque a rampa de combustível está em cima do motor, não está embaixo. Se fosse embaixo, você podia usar até a gravidade. Não. Você precisa que esse combustível suba, né? Chegar na rampa e lá ele precisa vencer a força das eletroválvulas para ele ser pulverizado dentro da câmara de combustão. Para que isso aconteça, eu preciso de alguma força para empurrar esse combustível. E quem faz isso é a bomba de combustível. Até aqui, nenhuma novidade. É lógico, eu sei que nem tem nenhuma novidade aqui. Mas vamos lá. O que acontece muito quando substituímos uma bomba de combustível? Existem montadoras, existem marcas que permitem você trocar a bomba completa. Não permite você substituir apenas o refil ou a bomba separadamente. E aí é onde entra a jogada. Por quê? Porque geralmente quando a bomba de combustível você substitui apenas a bomba, existe uma mangueira aqui que ela é uma mangueira diferenciada. E para que eu monte essa mangueira no lugar, uma vez que eu coloquei, eu não consigo remover ela mais. Por quê? O gargalo dessa bomba, elas são as rugas aqui que servem para segurar a mangueira. E aí o que o pessoal costuma fazer? Troca a bomba e quer aproveitar a mesma mangueira, aquece com soprador, com isqueiro, sei lá o que é, para tentar tirar. Quando coloca,
acha que ficou fixo, põe essa bomba no lugar, o carro começa a funcionar, o que acontece com a mangueira com o tempo? Pá, escapa. Ou folga e começa a dar vazamento por aqui e a linha de combustível começa a ter uma queda de pressão e aí o cara vai lá, mede no manômetro, começa a ter erro de mistura, isso, aquilo, outro. A bomba! Aí vai lá, compra outra bomba, coloca do mesmo jeito. Por quê? Porque cometeu um erro na hora de substituir. Então, correto, se você vai substituir uma bomba que realmente forneça só o refil com a mangueira, você vai lá e troca a mangueira, não reaproveita a mesma. Tá aí, tome muito cuidado com isso. E com isso você faz o quê? Você ganha tempo no diagnóstico e na reparação. Quais são as avaliações que devemos fazer em uma bomba de combustível? Olha só, quais são as avaliações que devemos fazer na alimentação elétrica da bomba de combustível? Muito simples, né? Então vamos lá, é necessário que façamos o quê? Um diagnóstico por completo na linha de alimentação. E como é que a gente vai fazer isso? Olha, uma coisa que é importante, que isso está dentro do método 10x, é o quê? É a gente começar o diagnóstico pela parte mais fácil. Isso está dentro de investigação e diagnóstico. Então, quando vamos fazer um diagnóstico, a gente começa pela parte mais fácil. A gente quer ir para onde? Pelo lado mais difícil. Não, a gente tem que ir pelo lado mais fácil. E vamos então entender agora qual é o lado mais fácil. Primeira coisa, se eu tenho um veículo que eu dou partida e ele não funciona, o que eu preciso fazer? Existem carros que ao você ligar a ignição, automaticamente você ouve o barulho da bomba funcionando. Sim ou não? Sim. Então, se você não ouviu a bomba funcionando, o que você vai fazer em primeiro lugar? Procurar se o carro tem alarme? Pode até ser que você pergunta isso para o cliente lá e fala, o carro tem alarme, tem corta-combustível? Pode até ser. Mas pode ser que o cliente já fala, olha, não tem alarme. Beleza, se não tem, o que você vai fazer? Primeiro passo, a gente não tem que começar pelo lado mais fácil? Qual que é o lado mais fácil a partir do momento que você ligou a ignição, a bomba não funciona? Ver se eu tenho alimentação, medir a resistência da bomba, e a gente vê muito as pessoas ir lá, medir se está chegando 12 volts aqui na bomba e não mede a resistência para saber se eu tenho um circuito aberto ou não na bomba de combustível. Lembrando que, apesar, vou até voltar aqui um slide, tem que tomar muito cuidado porque, embora se trata de um motor de corrente contínua da nossa bomba de combustível, eu tenho escovas na bomba de combustível e dependendo da posição que para a escova, possa ser que eu não consiga pegar um valor de resistência. Então isso tem que tomar muito cuidado porque isso pode enganar no diagnóstico, nos levar para um lado errado no diagnóstico. Então eu preciso o quê? Pegar o multímetro, checar se está chegando aqui os 12 volts, checar se está chegando o que aqui? Se tenho resistência no meu motor. Então vamos lá. Como que eu faço para medir, saber se está chegando a alimentação? Bom, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu estou chegando 12 volts. Como que eu faço para medir se está chegando 12 volts? Primeira coisa, eu preciso ter certeza que a hora que eu ligar a ignição, vai ir um positivo lá para trás. Beleza? Para a bomba? Certo. Como que eu faço essa medição? Eu faço uma ponta do multímetro no positivo e outra na carroceria do carro. Cuidado. Por quê? Já vi muita gente pegar, colocar o multímetro direto no conector aqui, ó. Coloca o multímetro aqui, não chega a 12 volts, o que é que ele fala? Não está chegando. Provavelmente esse carro tem alarme ou tem algum problema de fusível. E aí ele começa a desmontar a caixa de fusível, ver se tem fusível queimado, não tem nada. E aí? Não. Você precisa... Não tem alimentação? Não. Qual a alimentação que está faltando? Massa ou positivo? Massa ou positivo? Existe uma possibilidade que se usa muito, que é o que? É você pendurar uma lâmpada de 5 ou até de 15 watts aqui e ligar a ignição para ver se vai chegar. Porém, se a lâmpada não funciona, você vai ficar também dormindo, porque você não sabe o que está faltando, se é positivo ou se é negativo. Então, ao meu ver, o melhor, pelos meus testes, pela minha experiência, pelo o que eu já fiz de diagnóstico, é melhor você usar o multímetro. Então, o que está faltando nessa bomba? Positivo ou negativo?
Então, o que eu vou fazer? Coloco uma ponta do multímetro no positivo e a outra ponta direto na carroceria do carro. Liguei a ignição. Chegou 12 volts? Então eu tenho um problema de falta de massa, de aterramento. Se eu coloquei na carroceria do carro e não chegou nada, então eu tenho o quê? Eu tenho uma falta de positivo, pode ser? Posso. Então o que eu faço? Eu vou lá, inverto o multímetro aqui para o meu negativo aqui que entra na bomba e faço uma medição de continuidade com a carroceria do carro. Tem massa? Tem. Então realmente agora falta o positivo. Olha o tempo que você ganha com isso. Vai trocar bomba direto? Tá. Tem positivo? Tem. E agora? Meti o multímetro aqui e chegou positivo. Eu tenho massa e tenho pós-contato. Tenho 12 volts, tenho o negativo. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Essa bomba tem que funcionar? Se ela está em perfeito estado, tem que funcionar. Sim. Mas aí tem uma coisa que ninguém faz. Amperagem. Quanto de amperagem está chegando na bomba? E se por algum motivo eu tenho alguma coisa, alguma resistência no circuito que está limitando a amperagem. Então vou te dar um exemplo. Já vi muitos casos que as pessoas colocam alarme, ou coloca bloqueador, ou coloca rastreador e coloca o corta-combustível. Na hora que o cidadão vai colocar lá o corta-combustível, o que ele faz? Ele corta o fio para fazer a ligação direto para o cara que faz o corte da alimentação, só que em vez dele usar um fio com a mesma bitola, ele usa um fio mais fino. A amperagem consumida pela bomba é muito alta. O que acontece com esses fios aqui? Ele acaba derretendo, ou esquentando e derretendo. Se ele esquenta e derrete, ele cria uma resistência. Se ele cria uma resistência, ele impede a passagem da corrente. A corrente, olha só, a amperagem é uma coisa, voltagem é outra coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante conhecer de eletricidade. Então, se você coloca o multímetro aqui, eu tenho 12 volts, beleza. Por quê? Porque eu tenho a voltagem, mas em amperagem está chegando correta? E agora? Como é que eu vou saber isso? Eu preciso medir a amperagem que está saindo lá do fusível e quanto que está chegando aqui na minha bomba. Também eu posso medir por aqui. Se eu tirar fora, eu meço aqui, coloco 12 volts, medir a amperagem, está perfeito e a bomba não funciona, o que eu posso ter de errado? Lembrando que, só para a gente ter uma noção, a bomba, se ela não funciona, eu não vou ter consumo de amperagem. Tem que ficar atento com isso. Mas se por algum motivo a bomba funciona e ela está fraca, o carro não vai funcionar. Se eu tiver uma bomba que ela está com muita sujeira no fundo do tanque, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar pesada, vai consumir uma amperagem muito alta e o carro não vai pegar ou vai falhar porque ela puxou apenas sujeira do fundo do tanque, entupiu o filtro, pré-filtro que vai no fundo da bomba. Isso acontece em muitos carros muito rodados, principalmente quem usa muita gasolina aditivada, cria tipo de uma borra no pré-filtro. A bomba não funciona, mas não consegue puxar combustível, por isso ela aquece e ela começa a consumir uma amperagem muito alta e o carro não pega. Aí a pessoa fala, mas peraí, o carro tem amperagem, tem a voltagem, tem massa, tem isso e não funciona? Vai lá e mede a vazão, vai lá e mede a pressão. Mediu a pressão, ok. Pressão tá baixa? Tá. Pega uma bomba nova, coloca no lugar e não troca o perfil. O que vai acontecer? Mesmo problema. Então, parece simples e é simples. O que precisa é de atenção. Tranquilo? E o que é necessário para medir a alimentação elétrica? Olha só. Primeiro, conhecer metrologia e eletricidade é importante, é fundamental. Eu preciso conhecer eletricidade, metrologia, preciso ter um multímetro e uma pinça perimétrica. Por quê? Então vamos lá. Eu tenho aqui um circuito, está aqui a minha bomba, eu tenho aqui os injetores, eu tenho aqui o filtro de combustível, eu tenho a bomba que está mergulhada dentro do tanque, eu tenho massa e eu tenho aqui o meu positivo.
O meu positivo passa pelo um relé, vem da bateria, e aqui eu tenho a ignição. Eu liguei a ignição ativa o relé pega o positivo, passa por cá e passa por um fusível de 10, 15, 20 amperes, dependendo aí do tipo de bomba e montadora, e a bomba vai funcionar. Correto? Sim ou não? Sim. E o que eu vou precisar agora? Primeira coisa, eu já falei que a gente precisa medir a tensão que está saindo aqui. O que eu preciso agora medir? Pegar meu alicate amperimétrico, penduro aqui na saída, ou posso pendurar diretamente lá na bomba, e eu já vou ter o quê? Um pré-diagnóstico se está perfeita a minha alimentação ou não. E melhor ainda, se você tiver um tempo para pegar os carros que entram na tua oficina, que você já tiver problema, e você anotar, né? Embora é possível você conseguir isso através do fabricante da bomba, né? Então você compra uma bomba Bosch ou de qualquer outra marca aí, você consegue essa informação, qual que é a amperagem que trabalha essa bomba. Então o que você faz? Se você suspeita de tudo isso, você vai perder tempo para fazer todo um diagnóstico? Não, se você tem um alicate amperimétrico, é muito simples. Se você pendurar o alicate amperimétrico direto aqui e eu tenho uma amperagem compatível, significa que eu estou tendo tensão, significa que eu estou tendo amperagem, significa que está tudo certo. Eu já não perco tempo para mais nada. Aí eu só vai ficar faltando medir o que? A pressão da linha de combustível. São técnicas que vai facilitar o teu dia a dia para que você possa fazer um diagnóstico muito mais rápido. Testes. Quais são os testes que devemos aplicar na linha de combustível? Primeiro, devemos avaliar a integridade da linha de combustível. A integridade da linha de combustível. O que é isso, Pedro? Qual que é? O que você está querendo dizer com a integridade da linha de combustível? Eu já vi pessoas pegar e tirar as mangueiras da bomba de combustível e fazer o quê? Para trocar a bomba e de repente aquelas tubulações de plástico um pouco mais rígido, dobrar aquelas mangueiras, né? E por algum motivo ele acaba puxando e deixando a mangueira dobrada, né? E isso faz com que derruba o quê? A pressão de combustível, né? Derruba a pressão e aí a pessoa fica lá louco. E o que mais que afeta a integridade da bomba de combustível, da linha de combustível? O filtro. O filtro faz o quê? Ele mexe na integridade da linha de combustível. Então eu preciso que o filtro esteja perfeitamente. O que mais que a gente precisa avaliar na linha de combustível? Né? O que a gente precisa avaliar? Nível do combustível. Por que nível do combustível? Eu vou voltar aqui um slide aqui para mostrar para vocês algo importante. Ó, já vi muita gente trocar bomba de combustível e se você dá uma olhadinha no copo onde vai encaixar na bomba, lá no fundo, ela tem umas travinhas e às vezes ele não encaixa direito. E o que acontece com a bomba? Ela levanta e a pessoa está na reserva, o que acontece? A bomba não puxa. Eu coloquei 5 litros, 6 litros de combustível, o carro morreu, acabou o combustível. Não é que acabou, é que a bomba levantou. Tá? Então precisa tomar cuidado com a integridade da linha de combustível. O que mais que a gente precisa ver em questão da linha de combustível? A gente já viu, já falou do tanque, estado do regulador de pressão. Então eu vou voltar aqui um pouquinho aqui, né? Sair um pouquinho. Eu tenho aqui um regulador de pressão que está direto no suporte da bomba, mas eu tenho alguns carros que o regulador de pressão é lá na frente, né? Lá na flauta de combustível. Então é coisa que ninguém olha, é ver se esse regulador deu problema, e dá, tá? E outro erro muito grande que acontece é que as pessoas às vezes suspeitam do regulador, tem suspeita e vai lá e coloca um regulador com a pressão um pouco maior ou menor. Cuidado, não faça isso, porque o regulador ele já é adequado para aquela linha de combustível. Vou te dar um exemplo, veículo flex. Se você colocar um regulador que ele vai trabalhar, que ele vai aumentar a pressão do combustível além daquilo que é o normal, você pode gerar uma mistura rica no motor e esse carro começar a entender que você está com gasolina, sendo que você está com álcool. Pode acontecer isso. Ou o contrário, colocar um regulador numa pressão mais baixa, essa mistura ela fica muito pobre no decorrer do trajeto que o cliente está conduzindo e ele empobrecer demais a mistura e o módulo entender que o carro está com álcool. Pode acontecer
vocês ficam atentos que depois, quando a gente for falar de flex, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, e o que a gente pode verificar mais na linha de pressão? Bico injetor vazando. Tá? E o que mais que a gente pode testar da integridade da linha de combustível? Pressão, certo? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho aqui um regulador, né? Que esse regulador é na flauta e as pessoas não testam muito esse cara. E eu já vi esse cara furado e arrastar o combustível para dentro do coletor e o carro fica lá horrível. E já vi também a questão do regulador aqui está com problema, ou ele se deslocar e o carro ficar ruim para andar, para pegar e a pessoa não ir lá e prestar atenção na questão da pressão. Então eu tenho o que? Eu tenho um manômetro, existe carros, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você vai medir a pressão de bomba, nunca mede a pressão de bomba para carro que tem um regulador no tanque, na bomba, não meça a pressão direto aqui. O correto é você medir na saída da bomba. Fica atento com isso. Uma outra coisa importante, eu preciso o quê? Eu preciso aproveitar o meu manômetro, né? Eu tenho vários adaptadores para que eu possa fazer lá o teste da linha de combustível. E eu preciso ter só o manômetro para medir a pressão? Não! É aí que muita gente apanha, principalmente em carro flex. Por quê? Porque a pessoa mede a pressão e não mede a vazão. Já vi muita gente apanhar com carro flex. Ô, Pedro, o seguinte, tô com um carro aqui falhando, cara, e às vezes é carro que eu não tenho assim, nunca cheguei a mexer de linhas coreanas, esses carros, né? Tá, o que tá acontecendo? Cara, o carro não vai. Cara, como é que tá a mistura? Ah, Pedro, eu tô achando que a mistura tá pobre, cara, mas eu troquei a sonda e não adiantou. Claro que não, a sonda tá pobre porque tá tendo uma mistura pobre. Não é porque você tem um problema na sonda. E o porquê que a mistura tá pobre? Vamos ver então o que a gente tem que fazer para saber? Vamos. Cara, como é que tá a bomba de combustível? Não, eu medi. A pressão de combustível tá boa. Boa quanto? 3 quilos. Cara, quanto que tá a pressão da bomba? Aí a maioria desses carros não se mede em quilo, mede em bar. Quanto que tá de pressão? Eu medi, tá com 1 bar e meio, 2 bar, 3 bar. Cara, mas você já levantou? É esse o valor de pressão que manda o carro? Eu peguei um outro aqui, medi, o carro tá com esse mesmo valor. Cara, e a vazão? Quanto que tá a vazão de bomba? Não, isso eu não medi. Então vai lá, mede. Existe uns manômetros, pessoal, que ele é digital e ele mede a pressão e vazão simultâneo, ao mesmo tempo. Já ganha tempo. E por isso que é importante, nesses casos, você colocar o manômetro lá na saída da bomba, porque ali você já mede a vazão e a pressão. Se eu tô com a vazão baixa ali, ó, lá na saída da bomba, você já mata o quê? Você já mata que a sua vazão tá baixa, você pode ter o quê? Você pode ter problema de bomba, você pode ter problema de filtro, ou você pode ter problema de bico injetor. Então, quando você vê a sonda trabalhando muito pobre, principalmente em carro flex, o que acontece? As pessoas já acham que é o quê? Sonda, vamos limpar os bicos. Limpou os bicos, pode ser os bicos, bem legal. Mediu a vazão da bomba. O que tem de errado? Só a pressão tá fora? A pressão tá boa? Tá, a pressão tá boa, mas é a vazão. A vazão é a quantidade de fluxo de combustível percorrida pela linha de combustível. Então deixa eu te dar um exemplo aqui, simples. Quando você abre a torneira lá da rua lá para lavar o teu carro, que você coloca a mangueira lá, tá? Coloca a mangueira lá para lavar teu carro. Você vai lá, abre a torneira. Beleza. Se eu tiver pressão na rua, legal. Se eu tiver pressão e não tiver água, eu vou conseguir lavar o carro? Não, só tem pressão, não tem água. Se eu tiver água e não tiver pressão, eu vou conseguir? Não, porque a água não vai circular pela tubulação. Então, o que aquele relógio faz, né? Aquele reloginho lá, ele mede o quê? Ele mede o fluxo, né? Ele mede o que? A vazão de água que está passando pelo registro. Então, é a mesma coisa que nós temos que fazer num diagnóstico de bomba. A gente tem que, vamos recordar, a gente tem que medir o quê? Resistência da bomba,
alimentação da bomba positivo, negativo, a amperagem consumida. A gente tem que fazer o quê? Verificar a integridade da linha de combustível, que é o que eu acabei de citar agora. O que é que a gente tem que checar na integridade da linha de combustível? Estado do filtro de combustível. Por quê? Porque se eu tiver o filtro entupido, o que vai acontecer? Não precisa ele estar necessariamente 100% obstruído, mas se ele tiver um pouco sujo, o que vai acontecer? A minha vazão vai cair. E aí você pode condenar uma bomba à toa. Então o que eu faço? Quando eu penduro o manômetro aqui, eu meço a vazão, eu já mato se eu tenho um problema no filtro, se eu tenho um problema lá nos injetores. Por quê? São 4 injetores. Se aqueles injetores eles não estiverem muito bom, acaba derrubando o valor da minha vazão. E o manômetro ele faz justamente isso. Ele mede o fluxo de combustível que está passando por ele. Pessoal, desde já eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. Um bom trabalho para vocês amanhã. Tchau, pessoal!